Sejam bem-vindos ao podcast Vendedor Agro, o mundo de vendas do agronegócio na visão de quem está no campo. Hoje estamos aqui com Ana Paula Mourão, coordenadora do curso de agronomia da FAG, e quem vos fala aqui é a host desse programa, Michel Reck. Tenho uma honra de ter trabalhado com a Ana há algum tempo lá na FAG também. E hoje aqui nós vamos falar um pouco dos desafios do curso de agronomia da FAG, falar também das oportunidades que nós vemos dentro do curso de agronomia, voltado principalmente para a área de vendas, né? Mas, primeiramente, eu gostaria de fazer uma breve apresentação da Ana aqui para nós. A Ana é esposa do seu Rovani, que está aqui nos assistindo nos bastidores, é mãe da Ana Clara e do João Paulo. Ela é formada, mestre, na verdade, em agronomia pela UEL, tem doutorado pela UniOeste e também é advogada. Então, ou seja, a Ana tem um currículo aqui que me deixou surpreso hoje, né? Então, deixa aqui já o comentário de vocês abaixo. Peço também, dá aquele curtir, comenta, compartilha, porque dessa forma a plataforma vai nos ajudar a divulgar mais esse conteúdo, que é um conteúdo sério do agronegócio, que o nosso objetivo aqui é levar um conteúdo de qualidade para vocês e realmente trazer uma realidade do campo e também hoje aqui na base de tudo, que é a formação em agronomia. Tá bom, Ana? Mais uma vez, muito obrigado por aceitar o desafio, né? O convite de estar aqui com a gente. Tenho certeza que a gente vai falar bastante sobre a base, né? Que é a base de tudo, que é a formação em agronomia, né? Então, e falar da FAG, né? Que é uma... Até tive o prazer essa semana de estar lá com vocês, né? 20 anos do curso de agronomia da FAG. Formou mais de 2 mil, né? 2 mil. Então, Os agrônomos, mais uma vez, se apresenta aí para o nosso público. Fique à vontade. Tá. Então, olá, eu sou Ana Paula, como o Michel falou, é um prazer muito grande estar aqui, né? E falar de uma coisa que é uma paixão aí na minha vida, que é a agronomia, que é poder ajudar na construção de profissionais. Então, é muito gratificante ser convidada para falar disso, né? Para mostrar um pouco esses desafios, né? O quanto a gente tem que focar, tem que pensar, tem que ter estratégias para a gente ter profissionais de qualidade no mercado. Muito bom. E, 20 anos de um curso de agronomia, tenho certeza que tem bastante aprendizado, bastante coisas interessantes para te conversar, como evoluiu, né? A gente vem passando aqui durante esse episódio, esse é o meu 11º episódio, e várias pessoas falam, né? A gente fala da transformação que o agro teve nesses últimos anos, né? Então, eu sou formado há 16 anos, então eu posso dizer também que eu passei essa transição, né? Desde a tecnologia, hoje a gente tem um celular na mão, Nossa, é muito... Google, GPS, eu lembro da época que eu comecei a trabalhar, e falava assim, o produtor tá na gleba tal, na estrada tal. Ai, meu Deus, como Para é que eu chegar faço lá, para né? chegar lá, Ana? E Exatamente. eu comecei minha carreira ainda aqui em Palotina, mas depois eu fui para Pitanga. Não sei se Pitanga é o centro do Paraná. E é uma região muito montanhosa. Então, né, Se achar lá meu era Deus, uma você chegava coisa. em torno daquelas, né, daquelas glebas, aquelas montanhas, e falava, meu Deus, eu já passei aqui, não chego na fazenda do proprietário, né? Então, hoje não, hoje você coloca no Google, você chega em qualquer lugar, né? Não, e outra coisa, né, Michel? Eu não sei se você também pegou, mas e as aulas de fotogrametria e interpretação? Que antes, né, você sobrepunha imagens, tudo que hoje a gente tem tudo via satélite, o georreferenciamento, os drones. Então, é uma realidade que se o aluno de hoje vê aquilo lá, fala, nossa, como vocês conseguiam entender aquilo lá, como que era feito, né? Eu sempre lembro dessa As parte. coisas mudaram bastante, né? Mas vamos lá, Ana. Bom, seu currículo que eu já falei, né? Mestre e doutor na agronomia. E depois veio fazer, né, advocacia, né? Partir para a mais técnica jurídica aí, né? E aí, como é que casa tudo isso para Ana Paula? Como é que você formou toda essa bagagem, esse interesse, vamos dizer assim? Na verdade, assim, a Ana Paula sempre gostou de coisas ecléticas, não gosta de ficar parada, gosta de estudar, de aprender, de conhecer. Então, a agronomia me atraiu por essa vasta área que ela tem, né? A gente tem muitas áreas para atuar. Então, essa foi a minha atração pela agronomia. E daí, depois, a pesquisa, a docência sempre foi algo que eu quis, né? Porque eu brinco até com os meus alunos, que às vezes eles falam, professor, você não trabalha como agrônomo? Né? Daí eu falo, mas eu estou trabalhando como engenheiro agrônomo, porque uma das atribuições nossas é o ensino agrícola, é a pesquisa, né? A experimentação, que é o que eu faço, né? E, claro, a gestão, no caso do curso também. E daí, então, essa foi a atração minha. E daí depois, né, então eu fui complementando isso, faz o mestrado. Daí, depois do mestrado que eu fiz o direito,
porque eu sou paulista, então eu vim para o Paraná, e aquela adaptação de você chegar e começar, né, a se encontrar na cidade, na região, profissionalmente, e daí, né, por que não fazer um direito? Porque eu acho que o direito também ele te dá uma base para a vida, sabe? Uhum. Então, foi isso que me atraiu no direito. Eu falei, eu vou ligar as duas coisas, um pouco ali de direito agrário, tanto que eu ministro aula de ética e legislação profissional para os alunos também. Então, é o momento que eu uno o direito. No direito É, ao curso de exato. agronomia. E daí, fui trabalhando também, daí fiz o doutorado, para poder estar cada vez melhor ali no sentido de conhecimento e poder trazer isso, né, para a formação do aluno. Então, eu fui somando. Então, eu nunca trabalhei exatamente só com o direito, porque a agronomia sempre foi o mais forte A na minha base vida. sempre foi a Sempre foi a agronomia. agronomia. O direito eu falo que é um complemento, é um a mais que eu tenho para, sei lá, em algum momento, né? Conhecer seus direitos e deveres faz parte de Né? qualquer cidadão, né? Exatamente, né? Que Então, legal. E a FAG, é o curso de agronomia? Como é que você chegou à FAG? Como é que foi essa história lá no começo? Há 20 anos, né? 20 anos, Então você né? está desde o início do curso de agronomia na Na FAG. verdade, o curso começou em janeiro, né? Em fevereiro começaram as aulas. Eu entrei em julho. Então, eu tenho ali... Eu fiz 20 anos, é porque a gente até... Você comentou da comemoração dos 20 anos. É que a gente... Esse é o ano de comemoração, né? Não é Certo. aquela data. A gente deixou para outubro comemorar, porque a gente sabe que dia 12 agora é dia do engenheiro agrônomo. Então, Perfeito. a gente fez, né, de maneira proposital essa comemoração agora. Mas eu entrei em julho, então eu tenho 20 anos de curso. Como que começou essa história? Na verdade, eu sempre, como eu falei, sonhei em estar nessa parte de educação superior e pesquisa. E eu morava aqui em Cascavel, tinha mudado há algum tempo já, tudo. Isso eu vi que surgiu a FAG, né? E daí, claro, levar currículo, aquela história do começo ali, né, de se colocar no mercado. E eu comecei daí com 5 horas aulas lá. Então, dando uma disciplina. Eu sempre gostei muito da área de genética também. Então, foi com essa disciplina que eu fui entrando no curso de genética e a parte também botânica, uma parte mais básica. E começou e foi crescendo. Foi crescendo de 5 horas, depois, outra matéria, tem mais turma, se envolve com os estágios, se envolve com uma coisa ou outra. Daí passei a ser também coordenadora adjunta, né? Tinha outro coordenador no curso, o professor Reginaldo. Uhum. E daí a Conheci gente, ele essa semana. ele é ótimo, assim. A gente teve uma parceria, tem até hoje uma parceria muito grande. E, né, até que culminou em eu ficar Na ó, coordenação do como na curso. coordenação, assim, sozinha que falo no sentido que eu não tenho um adjunto, sou eu daí Sim. que faço a coordenação geral. Mas não saí da sala de aula, não saí, eu tenho menos carga horária em aula, mas eu tenho porque eu acho esse contato Com o aluno, com o né? aluno, assim, de você entender as dores dele, entender as necessidades, o que ele, né, os anseios, eu acho que é muito importante. Legal. E desses 20 anos para cá, qual foi a principal mudança que você acha que o curso de agronomia teve? Tá, o curso em Curso si, em si. quando a gente pensa, todo curso de agronomia, todo curso ele tem que seguir diretrizes do Ministério da Educação, Uhum. né? Então, a base, eu não vejo muitas Mudança. mudanças, assim. Por quê? Porque você tem que ter obrigatoriamente várias áreas das nossas atribuições. Então, Perfeito. eu não posso, por mais que eu tenha algumas áreas específicas que eu quero chegar, por exemplo, eu sou formada no estado de São Paulo, ali a graduação, eu lembro que eu tinha um semestre inteiro só de cana-de-açúcar, ali no interior de São Paulo, é típico Uhum. daquela região. Então, eu posso ter mudanças assim, mas eu tenho o cerne que tem que ser o mesmo para todos os cursos. Uhum. Agora, uma mudança que eu acho que foi bem interessante, que foi implantada agora a partir de 2023, é a obrigatoriedade de eu ter 10% do curso em projetos de extensão. Então, isso mudou para todos os cursos, né, de Eu graduação. lembro dessa reunião. Eu É, estava nela. é. Agora a gente está implantando desde o ano passado, e eu acho que isso é um fato interessante, porque no começo toda mudança traz um certo receio, mas você está colocando o teu aluno mais próximo da sociedade, sabe? Então ele tem que fazer projetos e cada curso da FAG e depois cada curso de agronomia do país teve que montar a sua estratégia para fazer essa extensão, porque a extensão já ocorria. Então, não é que a gente não tinha extensão,
Mas agora ela tem que estar, vamos dizer, de maneira oficializada com 10% da carga horária do curso. Então, você tem que pensar, o que que meu aluno pode fazer, como ele pode chegar mais na sociedade, ser mais útil, fazer a diferença lá. Então, acho que essa traz uma experiência muito legal. E, claro, a gente vê as mudanças tecnológicas. Então, tem Uhum. matérias, né, que a gente não tinha antes, ou é uma carga horária menor, que a gente teve que aumentar. Porque como que eu vou falar de agricultura, de agronomia hoje, sem falar do georreferenciamento, do geoprocessamento, da agricultura de precisão? Tinha na primeira grade, mas ela foi aumentando, né, essa Pela necessidade, pela importância. importância. Pela necessidade. Legal. Isso. E nessa parte, né, que você falou da parte de extensão rural. Hoje né, o curso de agronomia, vocês, pensando aqui na nossa região, né, Cascavel, oeste do Paraná, hoje vocês procuram acessar que tipo de momento né, com extensionista mesmo, como extensionista, por exemplo, que tipo de projeto vocês dão essa oportunidade para o aluno participar mais da sociedade, como você mesmo disse? É, Cita alguns exemplos para nós, assim, por Então, exemplo. assim, vou falar de alguns projetos de extensão e depois falar exatamente da comunicação e extensão, que é uma disciplina no curso, Uhum, que, por coincidência, que eu que sou a professora da disciplina uhum, de comunicação e extensão. Mas, assim, então, desde o primeiro período, eles fazem projetos. Então, no primeiro período não dá para ele ensinar nada ainda, né? Ele acabou de entrar no curso. Mas a gente faz um projeto para ele ver as demandas atuais do agro. Então, o que que é isso? Ele tem que ir em busca de problemas ligados ao agro, para ele depois conversar com o agrônomo, pesquisar em artigos, em livros, como tentar solucionar. Porque ele ainda não vai conseguir ele ensinar, mas ele tem que abrir os E na olhos. verdade, exatamente, acho que você falou a última palavra agora foi perfeita, né? Porque assim, como ele está entrando de repente, ele precisa entender o que que ele precisa. Ele vai ter tempo para estudar e Exatamente. procurar durante os 5 anos da graduação, É, resolver de repente esse problema que ele identificou já no começo da graduação. é, Encaixa já a exato. necessidade com que ele precisa. Então, esse é o primeiro projeto de extensão. Todo semestre do curso tem um projeto de extensão obrigatório para dar esses 10% total do curso. Porque hoje o curso de agronomia FAG tem 4.200 horas, então 420 horas são em projetos assim de extensão. Então, Pelo que eu me lembro, é mais do que o MEC exige, né? o MEC exige 3.600. Então, a gente faz um curso com mais profundidade um pouco do que o que é exigido, Que né? legal, parabéns para a FAG. Eu acho que isso é muito legal Diferencial, é também. um É diferencial um para o mercado, né? diferencial, é uma instituição particular, né? Então a gente sabe que é um custo diferente, né? De uma instituição pública, Claro, tudo. toda a vida. Então, você ter essas horas a mais, eu acho que é um comprometimento mesmo da instituição com a formação profissional É. ali, né? Eu posso dizer, né, que eu trabalhei lá um É, pequeno período como é, professor também. E o que me chamou a atenção, Ana, até acho que eu não te dei esse feedback, né? Mas é, como eu vim também de escola pública, né? Eu sou formado na UEM, eu percebo assim, né, dos meus, lógico, né? Quase 20 anos é, atrás, mais de 20 anos atrás, eu comecei o curso de agronomia também, né? Mas a limitação de recursos, né? Isso deixa a gente, né? Você também se formou em escola pública, então você sabe que, infelizmente, né, o governo a gente não tem, né? Por mais que tenha pessoas boas, com boa vontade, de repente, até de fazer algo, né, bom, mas o recurso é limitado, né? Por questões, né, políticas, vamos dizer assim, ou questões de investimento do próprio governo, né? E aí, quando você vem para uma instituição que tem alguém por trás, né, um mantenedor que tá abraça a afim, ideia. abraça a ideia, né? Por É, exemplo, eu vou citar um exemplo que era curso, né? A disciplina de mecanização agrícola, né? Duvido que é. tenha, né? Modéstia à parte, né? É uma bela disciplina, né? Na FAG. Pô, Você já ó foi professor lá, né? então, cara, os equipamentos que a É, FAG dispunha, né? Para os alunos fazer aula prática. é, E faculdade que, né? Lógico que tem toda uma questão de conjunto, né? Que a Fazenda FAG pertence, né? claro, Então, é. quem está lá tem as máquinas mais modernas atuais para poder fazer aula prática, para poder nos laboratórios também que, né, que eu tive a Claro, é. oportunidade de conhecer. Então, tudo isso é um conjunto, de repente, que infelizmente nas escolas públicas não, né, a gente não tem. Infelizmente, não tem como. Tem ótimas escolas públicas, com certeza, mas não tem o Claro, é. recurso necessário para dar uma qualidade, de repente, né, de ensino, de prática, que o aluno precisa, que o formando precisa para sair de lá com uma É. tecnologia de ponta já na cabeça, vamos dizer assim, né? E essa colocação sua é bem pertinente, porque no começo a gente sofreu muito preconceito, né? Porque às vezes você olha agora, depois de 20 anos, mas eu que estou desde o começo, a gente sofreu muito preconceito até por ser uma das primeiras escolas
com o curso também noturno, E né? é verdade, eu escutei isso hoje, lá, essa semana lá na. Exato. Eu não tinha me Sim, tocado isso. Foi um dos primeiros então cursos assim, noturnos, né? foi um dos primeiros. Então, assim, aquele negócio, será que isso aí mesmo, essas aulas existem? Será que existe a prática? E a gente foi quebrando esse Paradigma, né? paradigma, mostrando que o quê? Que tem muita prática, de muita qualidade e com muito, como você falou, material ali, que não é em qualquer lugar que você encontra, né? Eu sempre falo que é uma somatória, a formação do aluno é o professor que se dedica, que está atualizado, tudo, é a estrutura, mas é o aluno também que aproveita de tudo isso, né? Que o aluno tem que fazer a parte dele, né, Michel? E Sim. aproveitar e tá ali na aula, mas além de aula, tem estágio, tem projetos de pesquisa, tem muita coisa que ele pode se envolver que vai trazer para ele, vamos dizer, um alicerce muito maior de conhecimento. E lá na FAG, realmente, eles têm isso muito nítido, né? Essa disponibilidade, Eu né? fiquei impressionado com Desse isso também. contato com essa Aquelas aulas tecnologia, dinâmicas, tem naquelas salas, como é que chama aquelas salas de da de metodologias metodologia? Eu ativas, achei né? aquelas salas perfeitas, né? Com todos os É, quadros, projetores, muito exato, moderno, né? Então você coloca o aluno lá dentro, ele é exato, algo totalmente diferente, né? Que chama realmente o aluno a querer fazer algo E diferente, querer né? tentar colocar ele no protagonismo. Por quê? Porque hoje o mercado exige isso. Ele não quer pessoas coadjuvantes, ele quer protagonista, né? Perfeito, é verdade. Então você tem que já começar a colocar isso no aluno desde o do Desde o começo. começo da faculdade, É, curso. partindo agora para uma parte mais da formação mesmo, né? Dos Uhum. alunos, né? Eu percebo assim, né? As pessoas, né? Eu contrato também promotores, né? A gente tem uma equipe que trabalha com a gente. E as pessoas sempre falam assim, mas hoje tem muitos agrônomos, né? Muitos técnicos formados e tal. Então o mercado está escasso. Mas eu falo bem a verdade para você, ainda não está. Não tá. Hoje a gente tem dificuldade de encontrar pessoas com o perfil que você acabou de citar. Não, e é legal você falar isso porque a gente está de dois lados diferentes. Você, então, do lado que está lá no mercado querendo contratar, eu do lado que estou formando profissionais para colocar nesse mercado. E então muitas empresas nos contactam, muitas mesmo. Tem várias empresas que vão fazer entrevistas lá dentro Dentro da da FAG, FAG para selecionar talentos. E eu vejo o quanto tem vaga, Michel. Tem muita vaga. O que eu acho que os alunos, estudantes de agronomia têm que enxergar é que você tem que se construir ao longo do curso, né? E se construir tecnicamente, claro, é o alicerce principal, porque você tem que ser um agrônomo de qualidade, no sentido técnico, mas também se construir como pessoa, sabe? Como profissional. Então, saber se portar, ter o que a gente chama de soft skills, que o mercado está procurando. Então, às vezes, tem a vaga e não tem o profissional. não tem um profissional Por quê? formado. Porque, ele é técnico, ele é bom, mas ele não fala bem em público, ele não sabe lidar com situações, Não sabe se né? Ou não sabe comunicar. ser líder, não sabe, né? Que são aquelas, como falar, essas qualidades, essas habilidades que o mercado, ele quer, né? Ele quer pessoas assim para poder Na sair. verdade, eu sempre penso assim, sabe? Em todos os momentos que a gente vai conversar, né, com um candidato a uma vaga, a gente não espera experiência, a gente espera vontade. O sangue no O olho, né? sangue no olho. É, Esse é o ponto, sabe? verdade. Muitas vezes os alunos, né, os candidatos, né, que a gente pega muito recém-formado, pessoas para Claro. a base mesmo, que são os chamados promotores de vendas, né, os assistente técnico e assim por diante. E muitas vezes o candidato ele chega na entrevista com medo, né, com receio, porque ele nunca trabalhou. Mas é isso que a gente espera dele. Nós não estamos contratando alguém com experiência. Nós estamos contratando alguém que tenha vontade de aprender. E você vai lapidar, Exatamente. né? E aí, né, uma coisa assim que eu sempre falo, né, até para os colegas que estão junto com a gente, né, falo assim, ser engenheiro agrônomo é a base. Se não fosse engenheiro agrônomo, você não estaria nem aqui. Nem aqui, Então, assim, exatamente. agora, dentro da universidade, o que você fez para se diferenciar do seu outro colega que está sentado do seu lado esperando a Hum, mesma, disputando a mesma vaga? hum. Então, muitas vezes a gente percebe assim que eu percebi isso, né, nas aulas É. noturnas, né, que o aluno noturno, a diferença que eu senti, tá, Ana? Não sei se é uma É. percepção sua também, mas é por muitas vezes pessoas mais experientes que estão no campo já trabalhando, são filhos de agricultores, que estão na lida o dia inteiro, ou que, né, que já tem uma certa já idade, né, já está com seus 30 anos, 35, 40 anos. Eu dei aula para pessoas, né, mais É. experientes,
que realmente estão ali, ele aproveita cada segundo. Por quê? Porque ele dá valor no dinheiro que ele está pagando, e dá valor no tempo dele que ele está investindo na noite. E tenho certeza que esse tipo de profissional que sofreu mais, vamos dizer assim, para fazer o curso de agronomia, ele sai dali muito mais capacitado, mais preparado para o mercado de trabalho. Não, é interessante isso que você está falando, porque quando a gente vê o aluno do noturno, realmente ele é um aluno mais trabalhador. É o cara que está no campo, ajudando a família na lavoura, ou muitos já em empregos mesmo, em trabalhos ligados, né, ao Ao agro, agro. e que trabalha o dia inteiro e vem à noite. Tanto que se eu pensar nos meus alunos da FAGS, 75% não são de Cascavel, são de fora. 75%, não tinha 75%, esse número. sim. A grande maioria é de fora. Só que o aluno do integral, ele tem algumas outras qualidades que também são interessantes. Por quê? Porque é claro que em tudo, né, Michel? Ele vai ter mais tempo. Tem os interessados, mais interessados e menos. Em tudo na vida é isso, né? Perfeito. Tanto no noturno quanto no integral. Mas o aluno do integral, como ele está ali para aquilo, Estudar. exatamente, se ele sabe aproveitar isso, e muitos eu vejo que sabem, né? eles se envolvem em projetos de iniciação científica. A gente tem lá na FAG projetos mercado pesquisa, que são empresas que vão fazer projetos lá dentro da fazenda escola. E normalmente esse aluno do integral é o aluno que consegue mais fazer isso. Até por quê? Porque ele está morando em Cascavel, né? Às vezes ele não é de Cascavel, mas ele se mudou para lá para fazer o curso, ele faz o estágio já na fazenda escola, ele sabe, ele consegue fazer mais coisas ali, assim, de usufruir do campus. Isso que eu percebo, a diferença. Então, os dois tem muitas, assim, tem vantagens, sabe? É difícil falar assim, um melhor que o outro. Eu acho que são vantagens diferentes. Por quê? Porque o aluno que estuda à noite, ele tem uma vantagem sobre o do dia, no sentido de que ele trabalha, ele está ganhando uma experiência profissional ali e vem à noite ainda, né, para estudar, e nos sábados para as aulas práticas a campo. Agora, o aluno do dia, como ele está se dedicando só àquilo ali, ele consegue 100%. se envolver mais em algumas coisas da faculdade que o do noturno nem todos conseguem, porque estão trabalhando o dia inteiro, vem à Não noite, é consegue. aquela coisa. Concordo Então, plenamente. né, eu acho que é a balança ali do equilíbrio. E a pessoa que vai estudar, né, tem que ver em qual que eu me encaixo. De repente, eu consigo vir durante o dia e me formar um ano antes, mas tem outros que falam assim, mesmo conseguindo vir durante o dia, eu quero ganhar experiência no mercado, então eu vou estudar à Vou noite e estudar à trabalhar noite, durante o dia. Então, são olhares diferentes, e o importante é cada um saber realmente onde que ele vai aproveitar mais isso, né? Legal, é uma boa reflexão. Eu sou formado também no integral, né? Na minha época não eu tinha também. opção. Então tinha que ficar dedicado ali integralmente, né? Das 7h30 da manhã até A as aula 5 tudo da tarde. picada, que era aula tudo E picada, ficava lembra? ali aquele espaço na aquele janela que a gente espaço. ficava jogando truco, né? Meu Deus. Não, aluno de agronomia não Formação, joga truco, você está não, né? confundindo. Não, né? Nossa, naquela época nós fazia torneios de truco, né? É. Porque, felizmente, era o É. que nós tínhamos que fazer. Ele tá estudando, né? Não, mas até a respeito disso, a gente tinha isso mais nitidamente também no curso do integral. E a gente fez uma mudança no sentido de tentar aglomerar as aulas mais pela manhã, indo até meio de 40, porque o curso é uma somatória de aulas teóricas e práticas, projetos de extensão, estágios, pesquisa, é tudo isso. Para Então, deixar a grade fechada. Exato, para fechar. Bacana. Então, a gente coloca as aulas mais de manhã para que à tarde o aluno do integral ele já consiga estar fazendo as outras partes do curso, que é pesquisa, então participar desses projetos, é ter a extensão, é fazer também como fala, o estágio, né? Então, porque nenhuma empresa quer contratar, como que ela vai conseguir pegar um aluno do integral assim, olha, eu tenho livre terça de manhã, tenho livre sexta à tarde para fazer estágio. Não vai. Não vai conseguir. Então, ele fica em desvantagem ao do noturno. Bem pensado. Então, a gente fez essas adequações, né? E que daí... E a gente sabe que durante o dia, por exemplo, mesmo se eu pegar só pela manhã, cabe mais aulas do que à noite. Por isso que ele consegue terminar num tempo um pouco menor. Mais curto. Né? Legal, bacana. Muito bom. Olha só. Sempre é bem pensado, muito inteligente para fazer essa composição, para permitir o aluno estar mais tempo, né? Tá mais também tempo. disponível para fazer o estágio. Claro, para fazer estágio, porque sabe que estágio é experiência, né, Michel? Você eu engenheiro agrônomo, quantos estágios você fez? Eu lembro que eu fiz muitos na minha também. graduação. Mas a gente tinha que fazer na nossa Nas época, férias. tinha que fazer nas férias. Exatamente. Durante o período letivo, não a gente tinha não como. conseguia, né? O máximo que eu conseguia fazer era um bico à noite de garçom
E isso me ajudou muito, tá? Falar bem a verdade pra você. Apesar Na que parte da comunicação também, né? comunicação, É, porque você chegava à noite, você tinha que né, oferecer uma pizza, um atendimento, um suco. E eu era é. muito tímido. Eu era vindo do interior de Mato Hum, Grosso, né? ó. Nossa, eu tinha uma timidez para falar com os outros, você não Não tem ideia. imaginava você tímido. Muito tímido. E É, aí foi lá na pizzaria, lá em Morama, à noite, que eu pra tive que você foi. destravar isso, porque tipo, precisava trabalhar, ué. É, E aí você vai indo, você vai perdendo medo, vai perdendo, né? Vai ficando é, mais. Vai se tornando normal, na verdade. O ser humano, é, ele para enfrentar o medo, ele tem que fazer, né? é. E aí, conforme Ele vai vai repetindo repetindo aquilo, vai aqui, bom, ficando isso aqui, por natural. exemplo, os meninos até brincam comigo. O primeiro podcast que eu gravei aqui, eu tive que parar umas 2 vezes para me enxugar, para arrumar o cabelo, porque fica, né, É, uma coisa diferente, né? diferente. Hoje eu tô em casa. Por quê? É, Porque você quebra o paradigma de, né, falar no microfone, gravar, né, a câmera e tal. Então, já tudo na fica. vida é isso, né? As pessoas sempre me perguntam assim, mas eu convido, né, algumas pessoas para estar aqui. Eu vejo que as pessoas falam bem, né, que se É. comunicam bem, produtores, filhos de produtores, né? Aí a pessoa responde assim: Não, você tá doido. Colocar o microfone, eu desmaio. Eu falo, mas você tem que fazer fazendo. Fazer, Depois se torna natural, é né? verdade. Então as pessoas têm medo disso, né? Mas legal. Bacana. Agora sim, partindo já para um tema que eu acho que, inclusive, estamos chegando, né? Na hora do Dia de Cão da FAG, né? É, nossa, muito, E muito feliz com tudo isso, vai assim. ser agora em outubro, né? Novembro. Novembro, Novembro, início de novembro, né? exato. Não, final de Final novembro. de novembro. A gente vai ter o nosso quarto City Farm Fag. Então, o City Farm Fag, ele surgiu em 2019, justamente com a comemoração dos 15 anos da agronomia Fag, né? Porque dias de campo, a gente já tem isso como uma prática, até da Já disciplina a de disciplina. comunicação e extensão. E esses dias de campo, eles eram menores, assim, para Uhum. alunos, apesar de a gente ter bastante aluno, a gente fala menor, né? A gente pensa um dia de campo menor, é para 100 pessoas? Não, era para 600, 700 pessoas, mas assim, alunos, não é tão pequeno assim, né? Mas a gente já fazia uma prática que eles vêm fazendo ao longo dos anos, sempre a turma que está nessa disciplina tem que propor o dia de campo. E quando a Agronomia FAG estava fazendo 15 anos, surgiu a ideia de falar, não, a gente tem que fazer algo maior, tem que tentar proporcionar a esse aluno esse contato com o mercado, sabe, Michel? Que é o que a gente fala que é tão importante. Então, Perfeito. para Por ele isso que eu tanto toquei nesse assunto. ele se mostrar para o mercado, quanto, né, as empresas olharem e falar, não, isso aí tem potencialidade. Uhum. Olha, isso aí a gente pode lapidar e tentar dar uma chance. E ver também, assim, tá atualizado, né? Receber as atualizações, as tecnologias, os novos híbridos, os novos manejos. Então, esse foi o objetivo. E daí começou, então, em 2019, a gente fez primeiro, a gente tinha 16 empresas parceiras. Daí veio a pandemia, que todo mundo sabe, ficamos 2 anos sem poder Sem poder fazer. fazer. E 2022, a gente voltou a ter o City Farm, né, a segunda edição, já maior, já com uma parceria, já com um evento não mais só da agronomia, mas um evento mais até institucional, com a veterinária, né? Porque Junto. a veterinária é um curso irmão, né? Ciências agrárias, tem tudo a ver, né, com agronomia também. Daí junto fizemos segunda edição, daí no ano passado a terceira, e esse ano estamos caminhando para a quarta edição, até com novidades também. Opa, pode contar, Porque, não? Pode contar? claro, Pode dar um spoiler para claro, nós aí? claro, porque o objetivo sempre, quando a gente pensa na universidade, é trazer o conhecimento para tentar melhorar a vida Uhum, social, uhum. né? Então, a gente está unindo, tipo, o mercado, a percepção de campo, as tecnologias, mas também a ciência, sabe? Então, por isso que dentro do City Farm, a gente tem a publicação de trabalhos científicos, que já acontecia desde o segundo City Farm. Então, a gente incentiva os alunos, e quem é de fora também pode publicar lá. E esse ano a gente tem um prêmio, Saber Científico, que inclusive os trabalhos voltados à agronomia veterinária que mais tiverem destaque tem uma premiação em dinheiro. É R$ 10.000 para o primeiro Olha, colocado, 5.000 para o segundo e 3.000 para o terceiro. Que é uma maneira da FAG realmente incentivar a pesquisa, né? Porque a gente tem que pensar em pesquisa e aplicabilidade dessas pesquisas, né? Eu uhum, acho que esse é a grande chave que tem que ser virada. Não adianta só fazer pesquisa sem aplicabilidade, né? Então, isso é um diferencial. A com gente vai ter, certeza. inclusive as inscrições estão finalizando, terminam dia 15, as inscrições
para esse Prêmio Dia Saber. 15 agora Agora, de outubro, de então outubro. falta Falta muito pouco, 5 5 dias. dias. Falta 5 dias, então. É, E a onde que gente... faz essa inscrição, Ana? Então, tem tudo lá na página da FAG. Você vai em City Farm, daí tem o Prêmio Saber e tem todas as regras lá. Tá? Então, na página www.fag.edu.br, daí Legal. City Farm. E também outra coisa que a gente colocou, porque não é só a pesquisa, a gente tem que pensar em inovação. Isso é algo também que a gente falando do profissional, Uhum. né, Michel? A gente tem que pensar um profissional que enxerga fora da caixa, que tem ideias, né, que pensa aí na frente, nessa proatividade, e por isso também tem o Inovatom Agro. O Inovatom Agro é tipo, não é é tipo um hackathon, né? Só que é uma maratona que começa antes, para a solução de problemas. Então, tem empresas que levaram problemas para a gente tentar resolver, Uhum. né? E daí eles fazem grupos de alunos de diferentes cursos até, e também algo assim, de produtos inovadores, tudo. Também tem uma premiação, também faz parte do City Farm, além de toda a exposição no campo, as mini palestras. Esse ano vai ser, então, 2 dias inteiros, dia 22 e 23 de novembro, é uma sexta e um sábado, das 8h30 da manhã às 5 da tarde, lá na FAG. Tudo entrada, né, gratuito, é realmente para as pessoas passearem e, né, claro, conhecerem, né? Conhecerem, terem aí um conhecimento técnico, receberem muitas informações. Eu participei também de alguns já, né? E eu percebo assim a qualidade do dia de campo, né? Do City Farm, né? Realmente é nível de evento grande do agro. Então, Que assim, bom, a gente eu fica vejo que feliz. as tecnologias, o que tem de mais moderno, eu lembro que o último que eu fui o ano passado tinha drone, tecnologia Sim. de E aplicação. vai ter tudo isso também, e mais coisas E, ainda algo, assim. e é um assunto, assim, tem que ser assuntos atuais que despertam interesse, né? Tanto Sim, do visitante, do produtor rural, né, que estará, claro, é. está também junto. É legal, igual você falou, né? A questão dos alunos, que Sim, coloca eles em contato com é, o campo, né, na é. verdade, porque precisa, vai ser a realidade deles, independente da área que eles forem atuar, Atuar, faz mas tá parte, ligado ao campo, é. né, do agronegócio. E também essa relação da indústria com a FAG, né? Das empresas com a FAG, né? Você falou assim, num assunto que me deixou bastante até curioso, né? É. Como é que vocês constroem essa relação, né, com o mercado, vamos dizer assim? Vocês têm, por exemplo, você falou que as empresas vêm, né, procurar candidatos, né, Sim, a é. trabalho dentro da FAG, provavelmente pegam ali alunos que já estão se formando, Sim. que vocês veem um potencial, né? Então, como é que é essa relação hoje? Como é que vocês mantêm esse contato com a indústria, com o mercado de trabalho? Então, assim, são várias maneiras. Então, tem as empresas que nos procuram até para fazer experimentos lá na FAG. Então, a gente tem uma categoria que chama Projeto Mercado Pesquisa, que a empresa vai lá, daí a empresa, claro, ela vai pagar um valor para a gente ter um aluno bolsista, mais o técnico e um professor, que ele faz, daí eles fazem junto com o agrônomo da empresa, delimitam toda a parte estatística, tudo fazem um trabalho a campo, depois isso gera uma publicação na revista com Qualis Caps. Então é muito interessante para o aluno que vai estar vivenciando isso, de pesquisar, de estar perto da empresa e de publicar depois. Então é uma, né? E é isso que a gente quer. Então, esse é um caminho. Então, já vários alunos saíram empregados porque foram bolsistas das empresas nesse projeto. Então, Que é um legal, tipo olha só que legal. de relação que é muito jóia. Depois existe também, a gente sempre tenta aproximar. Então, é muito comum a gente chamar, às vezes, as empresas para uma apresentação lá, para trazer a Uhum. tecnologia. Ou, assim, sabe, em algum evento ligado à agronomia. A gente tem também uma prática que é legal, que às vezes, dentro da disciplina, a gente chama egressos, porque eu acho que é muito, acho não, tenho certeza que a valorização dos nossos egressos, ela é um ponto crucial. Então, são os egressos que estão no mercado e que devem voltar lá Para contar, né? para Perfeito, contribuir, para que legal. mostrar, né? Olha, eu trabalho na área comercial, eu tenho meu escritório próprio, eu tenho. Então, isso também, porque isso estimula outros a falar, nossa, eu também, né? Os que estão estudando lá, posso conseguir, vou trilhar esse caminho. E a gente tem também as próprias empresas que nos procuram com esse viés de contratação, né? Isso
Então, assim, é muito assim, tá muito ligado, eu acho, ao nosso egresso também. E por isso que eu falo que o quanto é importante o aluno, eu até falei na comemoração, que o egresso, ele leva o nosso nome depois, né? E o que que me deixa feliz? A maioria das empresas que vem nos procurar por quê? Porque, olha, eu tenho vários funcionários lá no nosso quadro que vieram da FAG e eu quero mais Que nesse nível. Nossa, então excelente. isso, Que feedback. a Esse é um ótimo feedback, professora Ana né? Paula quase tem um treco, né? Que Fica muito legal. feliz. Então a gente teve, por exemplo, e do Paraguai também, até acho que é legal falar isso. E do Paraguai tem, assim, a gente tem vários contatos com, vamos dizer, umas 5 grandes empresas, né? Grandes conglomerados lá. E muitos que eles vêm também fazer entrevista aqui, vêm, né, fazer essas dinâmicas de seleção, e eles falam, né, por que que eles vêm? Porque eles têm outros engenheiros agrônomos formados e eles gostam do perfil, Olha só, isso é fantástico. né? Eu comecei a minha carreira profissional com algo parecidíssimo com isso. Quando eu me formei, o coordenador do curso de agronomia lá da UEM também, o professor Telmo, um abraço, professor Ah, Telmo. Conhece o professor Telmo? conheço, do CREA, né, a gente... Então, o professor Telmo mandou, naquela época não tinha WhatsApp, né? Não tinha mais mal uma mensagem de É. texto, né? Há 20 anos atrás, 17 anos atrás. E aí eu lembro que ele foi mais ou menos parecido com isso. A antiga Monsanto mandou uma mensagem para vários cursos Uhum. de agronomia, né, da época, né, pedindo a candidatos para uma posição de promotor, né, de Uhum. assistente aqui no Paraná. Tinham 10 vagas. E aí o professor Telmo mandou mensagem, né, para alguns alunos e mandou para mim também. Eu pensei assim, Você falei, meu agarrou. Deus, promotor da Monsanto, meu Deus, o que que faz um promotor? Olha só como é que a gente é, É, né, ignorante, vamos dizer assim, né? Faltava esse meio de é, campo, né, na época, né? Falei, bom, e olha só, uma coisa que para mim aconteceu, não sei se isso acontece lá com os seus é. alunos, mas quando eu vim fazer agronomia, eu tinha um intuito de ser técnico de campo. Eu vim do Mato Grosso, eu queria me formar em agronomia aqui, pegar uma bagagem técnica de campo, tal, trabalhar de repente alguns anos, uma cooperativa, uma revenda, ir para o campo mesmo, né? Uhum. Aprender É, um pouco mais de prática e depois voltar para o Mato Grosso, porque meu sonho era ser gerente de fazenda, ir para o campo mesmo, ser engenheiro agrônomo de fazenda. Era esse é, o meu objetivo até o último ano de faculdade. E olha só onde que eu tô hoje, né? Hoje eu sou vendedor, né, tá, aqui no era Paraná, comercial, na é. parte comercial. Então, e quem me deu essa visão na época foi né, o contato da indústria na época, né, que foi a antiga Monsanto, com a coordenação do curso da UEM. Nunca Uhum. contei essa história para ninguém, primeira vez que eu Ah conto. lá, e é Entende? legal Daí eu porque... fui para entrevista, tinha vários candidatos de várias, né? E olha só que interessante, Ana, essa história. O que me habilitou, me deixou um pouco mais confiante para entrevista de emprego, porque eu também não tinha experiência, eu tinha Uhum. estágios que eu tinha feito. E É, olha só que legal, quando eu sentei numa sala com 200 candidatos, um auditório com 200 candidatos para fazer entrevista de emprego, lá na frente tinha uma pessoa da Monsanto que eu tinha feito estágio na cooperativa e ele lembrou de mim. Ele só olhou lá da frente: Oi, Michel, tudo bem? nossa, aquilo já... Nossa, aquilo me deu um ar de tranquilidade tão grande na época, né? Então, tudo É, bem? Me chamava de Mineiro, né? Um abraço, Tiago Contígio. é, E eu fiquei tranquilo. E eu participei do processo seletivo normal e passei. Passei no processo seletivo. E ele, inclusive, me chamou para trabalhar com ele numa vaga em Palotina como promotor. Aí, quando acabou, né, a dinâmica lá, acabou que eu passei, eu cheguei e agradeci: cara, obrigado por me dar força. Não, não tem força nenhuma, não. Você passou por mérito seu. é, Eu só, depois que você passou, pelo contrário, inclusive quando eu falei que te conheciam, a psicóloga falou para mim não entrevistar uhum. você, era para deixar outras pessoas te Ver entrevistar para não perfil. ter, né, para ver realmente se você tinha perfil para a posição. Depois que você passou, aí sim, eu falei, não, esse daqui é meu, e puxou eu para trabalhar com ele. Então, assim, por que eu tô contando toda essa história, né? Porque dentro do curso, os estágios, e você muda a cabeça. Talvez você chega no curso de agronomia com uma mentalidade É, e muitas vezes você acaba seguindo um trajeto, através das experiências, dos estágios, das oportunidades também, que talvez não seja aquilo que você literalmente entrou para fazer. Eu sou é. uma história disso. E é feliz, né? Muito Então, feliz. Faço o essa... que nossa, eu amo o que eu faço. Entende? Então, e é isso que, às vezes, o aluno, ele não... Ele, aos poucos, ele vai tendo essa percepção, né? De que
os caminhos vão sendo trilhados e construídos ali. Dentro da Então, universidade, né? dentro da universidade. Então, é que às vezes quando a gente fala assim, será que isso mesmo? Mas é muito nítido o quanto, porque quem que você vai indicar, Michel? Você vai indicar aquele que te chama atenção de maneira positiva. E quando eu falo chamar atenção de maneira positiva, eu sempre falo para os alunos, não é pela melhor nota, não que nota não seja importante. Eu acho Claro. que é, sim. É claro que é um diferencial. Você ser um bom aluno no sentido de nota é um diferencial. Mas você ser um aluno engajado, um aluno que é educado, sabe lidar com as situações, lidar com as pessoas, né? Que você percebe que é aquele que, tem uma semana acadêmica, ele está ali. Tem uma outra possibilidade de publicar um artigo, ele está ali. Tem um estágio. Sabe, aquele aluno, é dele que você vai mais assim Vai pensar, puxa, lembrar. eu indico esse cara, não Vou é? lembrar Na hora, dele. porque vivem pedindo, né, Indicações, né? indicações, e não que sou eu que decido, não é isso, mas é que a pessoa, quantos aí não me ligam e falam assim, professora, até dou risada às vezes, eu tô com 3 aqui, são egressos da FAC. Você podia me dar um parecer? Um feedback Um do. feedback desses daqui. E eu sempre, porque eu, assim, eu tenho uma relação próxima com os Dos alunos, alunos, né? então eu lembro muito deles, os nomes, tudo, claro, né? Não sou infalível, mas eu lembro a maioria, assim, dos nomes. Quando eu vejo, eu já tenho alguma coisa em mente para falar. Mas eu brinco, né? Eu falo assim, até um que faz pouco tempo que ele me falou, eu falei assim, olha, ele era assim, assim, mas ele se formou faz 8 anos. Eu não sei como está o perfil dele hoje, né? Por quê? Porque estava também tentando uma outra ascensão lá para outra empresa. E isso. Então, eu acho que esse é um recado também importante para a gente dar, né? Que o estudante ali, seja da área que for, mas falando da agronomia em si, ele tem que ter esse olhar e não achar que a vida dele no mercado começa depois da faculdade. Uh-uh. Começa De desde o maneira primeiro alguma. dia que ele colocou o pé lá. E uma coisa também interessante, que eu acho que vale a pena ressaltar, é que eu tenho muitos alunos que já estão trabalhando e que são, às vezes, gerentes de unidades de cooperativa, tudo. Então, com quantos que eu já conversei que falou, professora, eu vi potencialidades na sala que eu chamei para entrevista lá. Entendeu? Por quê? Ele é o gerente, está lá fazendo agronomia, porque já tem, às vezes, uma Uhum, formação, é economista, é administrador, mas está uhum. fazendo agronomia para até uma Ficar mais ascensão. próximo do agro, né? Exato. E ele acaba contratando porque na sala dele ele vai vendo potencialidades, né, de Eu perfis conheço interessantes. alguns, já dei aula para alguns desses também. Não Que hoje, é? inclusive, encontrei um ontem, num dia de campo, ele me falou exatamente isso. Falou, ô, É, professor, que legal, tal, eu me formei agora. é, Então, assim, é isso aí, é toda essa cadeia, né? E eu acho assim, parabéns pelo City Farm, né? O City Farm, para mim, é uma referência gigante que permite, né, encerrando essa parte do City Farm, é. porque na minha opinião, a principal vitrine que a É uma FAG tem vitrine. hoje, e eu acho que é um grande diferencial. Eu não conheço outra universidade que tem um evento desse tamanho, com Dentro toda da essa. Eu universidade eu acho que também, não. também desconheço, viu, Não, Michel? não desce, né? Modéstia à parte, eu desconheço também. Então, assim, parabéns, né, por toda essa iniciativa. Eu acho que esse é o grande diferencial, por isso que o mercado de trabalho busca, né, você busca a FAG por causa disso. Porque essa dificuldade que nós temos hoje, né, de trazer candidatos, né, para processo seletivo que tenham vivido, né, ou tenham vivenciado esse tipo de experiência, não é comum no É, mercado, né? Por mais que a gente tenha boas pessoas em outras universidades, com claro, certeza, né? Mas infelizmente fica muito aquém daí da pessoal, né? De ter buscado sozinho, de ter ido fazer estágio sozinho, de ter ido bater a cara sozinho mesmo e tentar buscar de outra forma, né? Então, eu percebo isso, sabe? Eu sou dessa escola, né? Eu tive que buscar sozinho, eu não tive oportunidade do jeito que, né, que a FAG é, proporciona de repente. Então, eu tive que correr atrás. Então, os é, estágios fui eu que busquei, as oportunidades fui eu que busquei, e graças a Deus foi encaixando, foi dando certo, mas tudo dependia de mim, né? Então, como é bom ter alguém por trás dando um suporte, né? é. E é legal se o aluno percebe isso. Porque às vezes o aluno, ele não tem a noção de que quanto pode ser muito mais difícil, né? É o que você falou, por exemplo, que nem para você, que teve que fazer um monte de coisa sozinho. E ali, não é que a gente faz pelo aluno, mas olha, tem tudo isso aqui, olha a chance que você tem. Basta ele Mas ele querer, né? tem que fazer, né? Basta ele Também, querer. né? Então, mas daí vai do perfil também, De né? cada De pessoa, né? cada pessoa, né? Da Legal. dedicação. Ana, e pensando assim hoje no mercado de trabalho, qual que é a sua visão hoje, né? Você FAG forma
50, De 130 100 a 150 por ano, por né? ano, né? Porque a gente tem turmas no noturno, no integral e tem as turmas também no meio do ano, né? A gente tem também o vestibular. Inclusive, até vou aproveitar e falar, É agora, né? vai ter, Esse final de semana? exatamente, dia 19. Não, não esse, é o No outro final de próximo. semana, né? Dia 19 é o nosso vestibular, né? É, para todos os cursos da FAG, né? E, claro, agronomia também. Legal. Eu vi até na rádio hoje, vindo lá pra cá, não tinha visto, tem curso aqui em Toledo, de tecnologia em agronegócio da FAG? Tem, o É novo? tecnólogo. É novo Não, esse não, já curso? tem há um tempo, o tecnólogo em agronegócio, que daí é o curso mais rápido, né? E claro, não tem as atribuições de engenheiro agrônomo, é um outro É viés, mas tecnológico, né? ligado, tecnológico, são São 2 anos? 2 anos de 2 anos? duração. Os Hum, tecnólogos, né, normalmente são mais curtos. E daí hum. agronomia é o bacharel, então são 4 ou 5 Eu não anos. sabia que tinha, por coincidência, eu estava vindo agora na rádio, escutei a propaganda, a É, coordenadora do curso porque tem falando. a FAG Toledo também, que daí tem alguns cursos ligados ao agro, é o tecnólogo que tem aqui. Bacana, legal. Ana, e com relação a, né, qual que é a sua visão? Eu acho que estatisticamente você não deve ter isso mapeado, né? É. Mas qual que é a área que você acha que mais contrata hoje, recém-formados hoje, dos alunos egressos e da FAG? É. Eu acho que, pensando na parte de contratação, essa área comercial é uma área muito forte, né? Por quê? Porque mesmo numa cooperativa, você não está só fazendo assistência técnica, você tem metas e tem. Então entra a É área vendas, né? comercial. Então eu tenho muitos, eu vejo uma contratação bem alta nessa área de cooperativa, das multinacionais, dessas empresas. Por quê? Porque quais outras áreas tem? Ah, mas é tão ampla a agronomia? É ampla mesmo, mas também depende de se ser empreendedor. Às vezes você vai ter o seu escritório de planejamento, você vai trabalhar com a parte ambiental, uma área que tem, ou você vai ser perito, né? Uma área que tem crescido bastante, Área de trabalhar com a perícia, é perícias verdade. rurais. Eu tenho muitos egressos que trabalham com essa área. Mas também, assim, tem a área de crédito rural, porque hoje essas cooperativas de crédito têm agrônomo na carteira agrícola, tudo, Uhum. né? Tem a área de pesquisa, desenvolvimento de produtos, mas é menor o número de contratação, entendeu? Quando eu preciso, de repente, 10 na minha linha de frente, eu vou ter 3 por trás ali. Então, você entendeu? A proporção de contratação acaba sendo maior nessa Na área área na comercial área mesmo. comercial, não é vendas, área comercial, né? Comercial. Acho que Eu esse é acho, um bom termo. como eu falei, eu não tenho dados estatísticos, mas do meu olhar, né, e da minha conversa com muitos egressos, e o que eu vejo no mercado mesmo, dependendo se é egresso da FAG, não, a gente vê bastante nessa parte, né? Agora partindo para uma parte mais específica dessa área de comercial. Vamos Uhum. mudar o termo, né? Em vez de É, falar vendas, vamos falar comercial. Porque comercial é realmente, se você está trabalhando na cooperativa, você está vendendo seu tempo através de uma assistência técnica, através de uma recomendação técnica. Então, você está vendendo também algo, né? exatamente. Então, assim, vamos lá. Nós discutimos aqui a questão do que a FAG oferece de recursos, né? O curso de agronomia oferece de treinamento, oportunidades, o City Farm, né, a extensão rural, toda a base para preparar o aluno, que tem que ser uma preparação mista, né? Porque não, talvez do lado eu quero ser comercial, talvez do meu lado tem um Claro. colega que quer ser pesquisador, É, né, doutor, professor, então a formação tem que ser igual para todo mundo, é. a base tem que ser igual para todo mundo, né? Quais são, assim, a pergunta, né? Quais são, você acha que os principais atributos ou qualidades ou, sei lá, que o aluno sai da FAG hoje preparado para essa área comercial, de repente, que você acha que a gente consegue realmente falar, não, nós estamos preocupados com isso. Quais seriam, assim, a formação mesmo que vocês estão preocupados? Fala assim, não, esse cara, se ele sair com essas 3 coisas aqui, nós estamos tranquilos. Você tem Entendi. essa percepção? Então, assim, quando a gente pensa em disciplinas no curso, eu não tenho uma disciplina exatamente voltada para formar um perfil comercial. Comercial, Eu não aham. tenho isso. Mas Poderia ter? Não. então, Ou não? Não pô, tá na grade do MEC. não está na grade do Mas MEC, poderia mas ter. você poderia colocar Ah, mais. poderia? Porque a gente pode ter disciplinas assim específicas. Eu tenho que ter, como eu falei, aquele cerne que o Uhum, MEC exige, mas eu posso ter as outras disciplinas com diferenciais. Então, assim, a gente tem uma disciplina de marketing. uhum. Isso não são todos os cursos que tem. Então, isso que eu ia Então, é perguntar, assim, então não isso que eu é? tô falando. Ela não é assim uma disciplina com perfil exatamente assim para eu ser um vendedor,
Mas quando você trabalha com marketing, É a base de você tá vendas vendo a também. base de É isso vendas. aí. O Então, marketing tá por a trás gente tem. Na própria disciplina de comunicação e extensão, isso eu falo com muita assim, propriedade, porque sou eu, como eu falei que ministro, eu tenho com eles todo um treinamento. Até lembro que eu te convidei, você foi fazer uma palestra lá dentro dessa Isso. disciplina. Para ele, assim, se mostrar para o mercado e construir essas habilidades. Uhum. Então, por exemplo, dentro dessa disciplina, desde fazer um currículo Vitae, um currículo Lattes, um LinkedIn Uhum. ali, mas também a uma entrevista, essas habilidades comportamentais, eu chamo a psicólogo para ir lá e mostrar também, sabe, o que é observado dentro disso daí. Depois a Sensacional. parte de oratória, né? Ontem mesmo, na quarta noite, eu estava dando aula, eu dou aula para eles. E a gente estava treinando porque eles vão ter que fazer um ciclo de palestras, eles vão estar na organização do City Farm, eles vão ter o contato com a empresa, cada aluno vai estar relacionado a uma dessas empresas que vai estar no City Farm. Então, você está entendendo que são Ótimo. tudo coisa que a gente proporciona, que se ele sabe aproveitar no sentido de, deixa eu fazer o contato, chegar mais próximo para acontecer com ele o que aconteceu com você lá. Oi, Michel. Você está É entendendo? isso aí. Então, Perfeito. então, assim, a gente proporciona através dessas maneiras. E, claro, sempre em semanas acadêmicas, tudo a gente acaba fazendo algum tipo de curso, de palestra que mostra, né, essa parte dessas habilidades. A gente teve até numa. Eu não lembro qual semana acadêmica que foi, mas que veio aqui faz o recrutamento daquela empresa lá, como chama aqui? A Unicamp. A Unicamp. Então ela É das veio, maiores do Brasil, né? exatamente, é por isso que eu tô falando. Ela veio falar tudo dessa parte Olha que legal. de consideração, para um auditório cheio, um anfiteatro cheio. Então, assim, são momentos que, né, de aprendizado que a pessoa pode, né, tirar muito, Muito bom. né? Unicamp, o Cacá, Então, amigão meu, tá lá na coordenação. Acho que tá na coordenação Unicamp. Você me deu uma ótima ideia. Vou chamar o Cacá para estar aqui conversando com a gente. eu acho que é É um um bom viés tema. muito, muito importante que muitos devem ficar ligados, assim, em certas características, como a gente falou antes, dessas habilidades, Habilidades, né? habilidades, eu acho que são, né? Um dia eu escutei essa semana de um vendedor, amigo meu. Ele falou um negócio que eu achei fantástico. Eu tava, né, na rodagem essa semana. Ele falou assim: tem gente que parece que nasce vendedor e tem gente que adquire habilidades de venda. Eu fiquei aqui na cabeça pensando, né? Falei, será que esse cara tem razão? Porque assim, a gente vai estudar, né, na literatura e realmente a literatura fala o contrário, né? Que habilidade, vendas é treinável, né? Como qualquer outra função, né? Qualquer outra habilidade. E eu fiquei com isso na cabeça. E realmente, eu acho que tem pessoas que nunca. Você vai pro Nordeste mesmo, eu adoro ir pro Nordeste, adoro ir pra Minas. Eu acho o povo mineiro, meu, ô povo gostoso de você É conversar, verdade, né? é. Ô povo, Muito você, simpático, né? Muito isso, simpático. é um pãozinho de queijo, esse É, faz um agrado pra você comprar aquele pão de queijo, é. que, meu Deus. E aí eu fiquei pensando nisso, né? E eu busquei a base, né? Consulto bastante literatura, estudo e ouço bastante podcast também. E tem 4 quesitos, Anas, que eu acho fundamental para a área comercial, sabe? Que eu acho Hum. que para mim é a base. Uma delas eu uso a base do Flávio Augusto, que para mim é uma grande referência. Ele não é do agro, né? Ele Mas é do ensino também, é. né? Ele é proprietário do WhatsApp, Escola dos Inglês, mas ele é um cara bilionário que construiu a fortuna dele com vendas, né? Do nada. Uhum. Então ele fala de 3 coisas que eu acho legal e já falei aqui no podcast algumas vezes. Primeira, ambição. Não ganância, Ah, ambição. A pessoa tem que ter vontade, né? é. É, igual você falou, né? O aluno, você tem que perceber que ele tem vontade de vencer na É. vida, né? Isso é um É diferencial. o diferencial. A pessoa tem que acordar cedo, tem que estar com energia boa, né? Isso é muito importante para Muito. todas as áreas, não só para a parte, né, de comercial. Segundo, ter técnica, Sim. mas técnica de vendas não é algo assim que fala assim, pô, técnicas de persuasão. Não, isso são ferramentas, É. não é técnica. Na verdade, técnicas de venda, e é algo que eu discuto, estudo e falo sobre isso bastante no meu canal, é que você tem que entender em que momento que você está diante do cliente. Planejamento estratégico. A gente tem que entender se o cliente está afim de uma referência técnica, porque não é todo dia que a pessoa está disposta a comprar, não é Não, isso. claro. É. Primeiro você tem que entender a necessidade dele, você tem que entender qual é o problema dele, você tem que ajudar muitas vezes. Tem um livro do Spin Selling que eu acho fantástico que fala sobre isso, que muitas vezes até a pessoa não sabe o que ela precisa. É.
E você, como técnico, e aí vem a base, né? Porque eu defendo muito isso, que o vendedor ele tem que ser técnico. Tem que ser Ele tem que técnico. conhecer. Porque se ele conhece o que o produto dele pode fazer pelo cliente, Muito mais fácil dele persuadir, dele convencer. e na verdade, esse que é o ponto. A persuasão não é em cima de ofertar algo que o cliente quer, mas sim você fazer a pessoa realmente entender que aquilo pode ajudar ela. Pode. E realmente fazer a venda de maneira correta. É Isso é claro, é isso técnico, que a gente quer. entendeu? Então, até esses dias eu estudando sobre isso, eu falava sobre isso num livro que eu estava lendo, falando assim que você tem que entender em que momento o cliente está. Se ele está pronto para comprar, se ele está apenas pesquisando, se ele está entendendo o problema dele, ou se realmente ele não está afim de falar sobre isso. É. Então você tem que entender isso. Isso faz parte de técnicas de vendas, né? Terceiro ponto que eu acho que é importantíssimo e talvez não sei se os cursos ou a vida vai preparar a pessoa para isso, né? Que é equilíbrio emocional. O ser humano tem um medo do não e É. ninguém gosta do não. É. Infelizmente, área comercial, área de vendas, você vai vai levar receber muito, não. muito não. E o que eu percebo com isso, sabe, Ana? Pelo medo do não, Só as não tenta. pessoas têm medo de vir para a comercial e muitos que vêm não agem porque o não dói. O não dói. Só que quando a pessoa entende que o não, ele acontece, ele é natural, e você cria... O Flávio Augusto fala sobre isso. E dentro da empresa dele tem uma estatística. Os vendedores dele sabem de que cada 10 prospectos, né, que eles forem acessar, 7 vai falar não. Então, se o cara tá para ele, o não já se tornou mais do que comum. Só que ele sabe que 3 vai querer falar sobre o produto. Então, quando o vendedor, né, ele entende que o não faz parte, ele já não se abala com isso e perde o medo de fazer a oferta. E aí tem um quarto agora que esses dias eu captei e falei, cara, faz muito sentido. E foi o Eduardo Teva, que é um palestrante do agro, que fala, eu adorei a fala dele. Personalidade atraente. Eu falei, rapaz, nunca tinha visto esse termo. Personalidade atraente. Que tem pessoas que você quer ficar do lado. Exato. Não é todo mundo, mas tem pessoas que são agradáveis. Que é o carisma. É o É o carisma. carisma, em outras palavras. Mas assim, não é todo vendedor que tem isso. Não. Mas eu julgo esses 4 pilares hoje na área comercial extremamente importantes, sabe? E eu vejo que isso depende, né, da escola que você tá, da sua formação, de tudo, né? Não é um negócio que você vai comprar, ó, eu quero esses 4 pontos aqui para minha formação, Ana, se vira, me entregue isso no final do curso, né? Não é uma receita pronta, não é Não é receita receita de bolo. pronta. Então depende de cada um, né? Mas eu, assim, concordo, achei muito bem colocado, porque eu penso que o carisma é algo assim, isso não se constrói. Não se constrói, né? Isso não. De cada um, né? Então, isso é um diferencial. E esse carisma entra tanto para uma técnica de venda, assim, para você trabalhar com vendas, quanto, por exemplo, ser um bom orador. Você pode ver, tem pessoas que elas começam a falar, todo mundo para e olha. Olha, aquele rapaz estava lá. Exatamente. Como é que é o nome daquele menino? Entendeu? Que tava lá? O James. Que voz daquele Não, rapaz. ele é de... Ele trabalha com isso ou não? Ele é engenheiro agrônomo. Sim, eu vi. Ele se formou na FAG, ele é Se egresso da formou FAG, na né? FAG, e ele, durante todas as semanas acadêmicas, ele era meu cerimonialista oficial. Nossa, a voz dele, eu cheguei a arrepiar quando ele começou a falar. E ele é muito bom. Mas ele trabalha na área da agronomia também? Ou ele trabalha na área de agronomia. Ele trabalha na área de agronomia, inclusive está aqui em Toledo, ele mora aqui em Toledo. Nossa, depois você me passa o contato dele, eu quero conhecer ele. Que voz linda aquele cara. Ele bom, eu gosto muito dele, porque eu acho ele tem posicionamento profissional e a voz dele já impacta. Né? Quando ele começa a falar, já impacta a gente, né? Porque ele deu boa noite lá, eu cheguei e falei, rapaz, que vozeirão desse rapaz. Exatamente. Então, por exemplo, esse carisma, essa personalidade atraente que você comentou, né, que eu vi na outra palestra, eu acho que isso é fundamental. Só que se eu não tenho isso, então eu tô ferrado? Não. Não, você pode construir. Outras coisas. E daí que vai a parte, assim, de você se dedicar, de você buscar técnicas para aprender a ter o melhor comportamento, a melhor técnica de persuasão e tudo mais. E sempre ser, que eu acho muito importante, porque as pessoas, não adianta eu falar bem, Michel, ela convence, mas ela é rasa. Você não pode ser raso. Não pode. Você entendeu? Você tem que saber o que está falando. Eu brinco com os meus alunos, eu falo assim, quando você vai falar, seja na hora de uma venda, seja na hora de uma palestra, você não pode dar cara para bater sem saber o que está falando. Tem uma referência, né? Então, por isso que você estudar se você trabalha com venda, o seu portfólio, estudar bem seu produto, você ter a base científica também, até para mostrar os argumentos, eu acho que isso também é fundamental. Isso aí, na verdade, é um gancho, né? Isso aí é um gancho.
de autoridade, Né, para entende? você saber Então, falar. as pessoas respeitam pessoas com autoridade, né? Então, é intrínseco. Quando você vê um policial fardado na rua, ou um médico de banco, ou um professor com jaleco, as pessoas já respeitam. E nós, como profissionais, como engenheiros, né? Engenheiros agrônomos, É, você se portando também, tecnicamente, falando sobre um assunto, você demonstra autoridade, independente do tempo de formação que você tem. Eu É. vejo hoje pessoas, né, que estão formando, eu tenho promotores que estão ainda na graduação, que estão trabalhando já com a gente na parte de vendas, que quando a pessoa fala, eles falam com base. Daí você fala, nossa, rapaz, olha É. que legal. Entende? Então, se não é o tempo de casa, não é a experiência que você tem, mas sim é da onde que você estuda e a base que você tem, para deixar de ser raso, como você mesmo falou. É. Porque assim, Ana, eu vejo assim hoje, né? Até partindo já para nossos últimos minutos aqui, já deu uma hora de Não conversa. Já. acredito. Tamo bom. Conversa boa, É. conversa boa. Eu vejo assim, sabe, Ana, que a gente tem uma grande dificuldade hoje pensando nessa comunicação. Porque o agricultor, seu esposo é agricultor, né? Também. Também, E é agricultor. engenheiro agrônomo de Engenheiro campo. agrônomo de campo. De campo, de assistência Se eu técnica. E perguntasse para ele. vendas também, e vendas Aí, ó, também. se eu perguntasse para ele aqui É. agora, há 20 anos atrás, quantas visitas ele recebia, sei lá, na propriedade, de repente, por É. semana, por mês, de repente ele ia falar uma, duas, ou nenhuma. Agora, quanto? Porque o número de pessoas no campo era pouca, né? Tipo, É. não tinha empresa de foliar, não tinha empresa de aminoácidos, É, agora. né? Então, é agricultura de precisão. E quantos agrônomos, né, formavam, na É, verdade, há 20 anos exato. atrás também, né? Eu sou da UEM, você se formou também Interior de no São Paulo, interior de São exato. Paulo É. e tal. Então, de repente, naquela época, não sei quantos alunos, você tem ideia de quantos agrônomos se formam por ano no Brasil, não? Não, Não, né? Como não é bom falar. é Mas eu bastante, também, é né? bastante. Porque, ó, pra você ter uma ideia, a primeira escola de agronomia no Brasil foi em 1875, em Cruz das Almas, na Bahia. Na Daí, Bahia, eu achei que era não, São Paulo. não, a primeira Sério? foi lá. Depois a Exalc Uhum. surgiu primeiro Pelotas, foi a segunda do país lá, tudo. E até 2000 e pouco tinha um número de escolas, assim, de cento e poucas escolas de agronomia. Hoje já tem mais de 400 escolas de agronomia no país. E tem algumas, assim, que eu não vou entrar nessa discussão, mas tem algumas até à distância, né? Uhum. Então, que tem um número de vagas bem maior. Então, forma muito engenheiro agrônomo por ano. Então, é esse o ponto que eu queria trazer agora, puxando esse gancho que eu né, falei do seu esposo lá na propriedade. Se você for uma pessoa rasa, entendeu o que eu quero dizer? Será que realmente o cliente lá na ponta vai parar para te ouvir? Hum. Porque imagina, o cara tá lá doido para fazer a operação agrícola, Não. doido para, né, para plantar, para colher, para fazer a... Aí chega o rapazinho lá, ô, sem... sabe? Eu vejo essa dificuldade hoje. Então, se você for fazer uma visita, planeja a visita, né? É. Vá levar algo para o cliente, que seja algo a mais. Uhum. Porque é tanta informação hoje, é tanta É, coisa, porque se você não for fazer algo a mais, não vá. não vá, porque ele não vai, às Não vai vezes, ter querer tempo, te né, ouvir. para te ouvir. Então, não vai tomar um café e falar de É, futebol. Isso aí a e- gente faz é, fora do expediente, final de semana. Quer falar sobre futebol, quer falar sobre outras coisas? Vá numa festa de comunidade, lá tá é, todo mundo, né, se divertindo e tal. Mas lá no campo, a gente tem que tratar a fazenda como algo profissional. um profissional, de Sabe, eu muita vejo que isso técnica, eu também acho. hoje se dá melhor no campo os vendedores e o profissional que vai com objetivo. É. Eu vi também esses dias, até encontrei um pessoal da cooperativa que eu atendo, e eu fiz a pergunta para ele, sabe? Mais baseado para minha equipe, né? Que eu É, tenho hoje 15, 16 pessoas que estão rodando no campo que eu é, ajudo no dia a dia. Aí o agrônomo, o gerente da unidade da cooperativa falou para mim assim, Michel, é bacana, o seu vendedor tá aqui, ele vem tomar um café com a gente e tal, passa, cumprimenta os agrônomos, né? Que são os agrônomos da cooperativa, é, né? Mas, Michel, não é aqui que a gente precisa deles. A gente precisa deles lá no campo, nos dando suporte. Passar aqui tomar um café é legal? Lógico que é legal. Mas não assim, é o não objetivo é maior. objetivo tomar um café relacionamento, sabe? Daí eu falo pros meninos, né, que trabalham comigo, eu falo assim, qual que é o seu objetivo da semana? Onde você vai? Você vai fazer o quê? Ah, eu vou visitar X de produtor. Beleza. Vai fazer o quê lá? Hum. Você vai levar o quê de novo para ele? Você vai falar sobre os produtos, sobre o posicionamento, né? Porque assim, tem que ser algo a mais. Porque
ir lá fazer uma visita social, as pessoas não têm mais tempo para uma visita social. É legal? Lógico que é, mas tem uma Não, época certa, né? mas por isso que é uma linha tênue, né? Que você tem que ter esse equilíbrio. Porque é claro que você tem que fazer o social. Eu acho que isso é Uhum, importante. Mas não é esse o objetivo maior. O que você tem que ser lembrado é assim que você sabe o que você está falando. Que você é confiável. Que as suas informações realmente, quando eu aplicar ali, eu vou gerar resultado. Porque o que as pessoas querem no final de tudo? resultado. Produtividade, Resultado. resultado É isso ali, aí. né? Então, e daí a importância também que você falou antes de um dos pilares lá, dessa inteligência emocional. É inteligência emocional tanto para levar um não na hora da venda, quanto para saber ter essa percepção do momento do produtor rural e do que você, sabe, como você levar até ele, o que você levar até ele. Eu acho que tudo isso está dentro desse olhar, como tratar ele. Porque eu acho também, Michel, o jeito que você fala com a pessoa, o jeito. Isso é muito importante também, né? E a gente sabe que cada um recebe de um jeito, cada um está no seu dia bom ou mal também. É, os Então, problemas lá no então, campo, né? exato, os problemas que existem. Então, você tem que ter essa percepção também, né? Para você não ir lá e irritar o produtor. Daí o produtor vai falar assim, ah, esse cara veio de novo De aqui, meu novo Deus. aqui, E encheu o meio sem saco. objetivo, É como você sempre falou. objetivo. Então, É, por isso que é uma união, né, de vários várias fatores, coisas que você tem que aprender né, para durante. você tentar. E isso só vai, quando você vai ter isso? Então, qual é a fórmula, Michel? Qual é a fórmula do sucesso? Na verdade, é a experiência de você ir sentindo e estar aberta a essas percepções para você poder construir, né, essa maneira aí que você chegue num, né, eu vou lá, eu ensino, mas também não encho o saco do produtor com um monte de coisa, de repente, se ele não quer ouvir, mas também eu tenho esse bom relacionamento com ele, porque ele me abre portas mais fácil, né? Se eu sou lá um metido também fico me achando em cima dele, é claro que ele não vai gostar de mim, Aí né? vem a grande pergunta: como conseguir tudo isso? A organizar, talvez essa seja a palavra. Como organizar tudo isso para você fazer da maneira correta? Vou dar algumas dicas. Primeiro que eu acho, estágio, né? Sim. Faz estágio, vai para o Experiência campo, profissional, né? estágio, né? Vai, acompanha alguém que está fazendo. E não É. necessariamente a pessoa que está fazendo da maneira mais correta. É, e daí nessa parte Aí, estágio, aí você tem que fazer a sua análise. exatamente, porque eu falo até para os alunos, tem que ver assim, se eu quero ser igual ele quando crescer, ou não, isso aqui eu não vou agir assim, Não é não. tudo, né? Você tem Exato. que pegar a melhor parte. Melhor parte, um estágio. É o Ótimo. estágio. Então, fazer vários estágios vai permitir que você pegue a melhor parte. Por exemplo, eu hoje, como gestor de pessoas, o que eu coloco na minha cabeça? Eu até falei isso para um amigo meu essa semana. Eu tive excelentes gestores, cada um na sua área tinha o seu melhor. Eu tinha um que era muito bom para pessoas. O cara que chegava, antes de falar de negócio, ele perguntava da minha família. Ele ia na minha casa cumprimentar minha esposa, perguntar como é que ela estava. Sabe? Era um cara assim que, meu Deus, que cara legal. Tive outros caras extremamente inteligente, estrategista. Tive um outro que era um paizão que tinha a equipe dele, a forma de relacionamento, sabe? E o último gestor que eu tive era um cara, uma máquina de negócio. O cara era muito bom. Ele estava ligado em tudo no mercado, ele sabia tudo que estava acontecendo, ele nos deixava muito tranquilo. E eu não sou nenhum dos quatro. Eu sou o Michel. Só que eu tento hoje pegar um pouquinho de cada um para fazer o meu melhor. E onde foi que eu consegui essa experiência? Com eles. Só que isso foram 17 anos de carreira, É. né? Então, para quem está no curso de ergonomia ou para quem está se formando ou começou a carreira agora, eu acho que essas experiências, como é que você consegue acelerar esse processo? Através do estágio. Mas estágio, é a Fazendo vivência. estágio ou procurando curso. Hoje a tecnologia, Ana, É, né? Hoje, ó, claro. hoje você pode estar deslocando, indo, os 75%, 70% vem, né, É, de ônibus, né? vem. Pode vir Pô, ouvindo um põe um podcast. fone de ouvido, gente, lá no É isso YouTube, aí. no Instagram, nas redes sociais, no Vai Spotify. buscar conteúdo, né? Busca conteúdo de É, qualidade, de gente. qualidade, Eu também tô acho. viajando hoje, eu saio de Cascavel, vou pra Latina, vou pra Brasilândia, vou pra Assis. Cara, eu tô escutando podcast o tempo inteiro. Música é legal? É, É, tem dia claro. que. A música é o dia que eu tô cansado, que é o dia, aquele dia tá, final do dia, tá cansado. Mas de manhã você tá com a cabeça limpa. É, Cara, põe um podcast, eu tô escutando algo, notícias do mercado. Você tem que estar estudando o tempo inteiro. Seja pelo, né, pelo
pelo livro, seja pelo fone. Exato. Entende? Então, assim, e cursos. Hoje tem várias pessoas que, inclusive, já passaram por aqui, que oferecem vários cursos que dão essas ferramentas de técnicas de venda. Até tô pensando em fazer alguma coisa, tá, né? Eu tô com a minha cabeça aí, eu tô desenhando alguma coisa, eu pretendo também facilitar dessa forma, sabe? Trazer algo prático mesmo durante, ter essa vivência, sabe? De trazer realmente essa experiência e falar assim, ser um facilitador, talvez, seja essa a palavra. Tudo que nós comentamos aqui, trazer de repente em módulos, né? Para ajudar o aluno, até mesmo aquele que vai para o estágio, saber isso, Tirar o melhor. tirar o melhor de. Exatamente. Porque quando a pessoa vai lá, faz um curso, uma mentoria, ou alguém que já está no agro, de repente ele vai despertar e fala, pô, deixa eu prestar atenção nisso no estágio, de repente isso aqui vai ser importante para mim lá na frente. Então falta essa conexão, sabe? Essa experiência que talvez nós, já com o cabelo em branco, já conseguimos, né? Então, são facilitadores. Hoje, todas essas ferramentas que nós temos, né, do dígito são facilitadores para a gente alavancar mais rápido na carreira profissional, né? É isso mesmo, concordo plenamente. E daí vai, como a gente falou desde o começo, vai da pessoa, né, Michel? Vai do interesse de cada um. Você tem Ambição. que correr atrás, você tem que pensar, eu quero ser diferente. Eu uso o termo, vocês não podem ser mais um na fila do pão, sabe? É uma frase básica, mas é isso, a gente não pode querer ser só mais um, Não né? pode. De medianos, o mundo tá cheio. Se você quer ser a mais, não adianta você achar que vai cair. Caiu, sou ótimo, faço Pronto. tudo. Não é assim. Não é assim. É construir, é ir atrás, fazer. E eu acho que o estágio realmente, né? E o estágio buscar, eu acho, alguns mentores na vida, sabe? Você tem que buscar algumas fontes de inspiração, Perfeito. né? De Concordo ver plenamente. profissionais que, nossa, olha, o que ele fala, como ele faz. É claro que a pessoa também não é perfeita, mas Todo mundo sempre tem pontos de tirando. melhorias, né? O melhor de cada um, né? Exato. Eu Que é o que você concordo falou dos seus gestores aí, que você já teve. Ó, eu vi a inteligência daquele, bom relacionamento, trabalho em equipe, o negócio. Ou seja, e daí você vai se construindo em cima. Qual que é o em melhor? cima Não disso. sei. É. De repente, para cada momento, era mais importante que o outro, porque nós passamos por estágios também, né, na vida, né? Claro, é. Então, tem hora que ter um paizão do lado é bom, tem hora que é ruim, porque o paizão também protege muito. Tem hora que tem um cara bom de negócio é bom, porque é um cara extremamente ágil, rápido e inteligente para tomar decisão e fazer negócio. Só que tem hora que você precisa de um paizão. Então, oscilar entre esses perfis hoje é o que forma um bom gestor. Só que para isso você precisa conhecer tudo isso, né? Conhecer e ter expertise para saber usar. E saber usar. Perfeito, Ana. Última pergunta que eu vou te fazer já, porque já passamos do tempo aqui, mas vamos lá. Eu tenho certeza que quem ficou com nós até agora também gostou. E para o futuro, Ana, o que você acha que o agro como um todo, a universidade, o que você acha assim que como é que seria as preocupações sua como coordenador do curso da FARG? Como é que você pensa? Eu ouvi até a Jaqueline, né, falando sobre isso, sobre a sua preocupação em tecnologia, em estar todo ano lá, né? Me deixou isso bastante feliz, sabe, de ouvir isso dela. Que você está sempre preocupada, antenada com as tecnologias, está sempre atual, né? O curso de agronomia da FARG e tal. O que te preocupa hoje para o futuro? O que você pensa assim que vai ser, sei lá, daqui 10 anos, 5 anos, 20 anos? Para que lado você acha que vai essa parte toda de tecnologia, do próprio curso de agronomia, dos profissionais do agro? O que você imagina hoje com todas essas... Você tem uma visão muito ampla, né, de tudo, né? Porque acaba vivendo muita coisa diferente, né? Então eu penso assim, que estar atualizado é algo que a gente tem que ter essa atualização, como você falou. E olhando para frente, tem que pensar em formar um profissional que olhe para a sustentabilidade. Então, eu acho que sustentabilidade é uma palavra-chave e que eu tenho que olhar no mundo para isso. Porque quando eu penso nas exportações do Brasil, tudo as exigências do mercado externo, tudo, eu não posso fechar o olho para isso. Então, eu como profissional, eu tenho que ter o olhar do que? Produção vertical, né? E sustentabilidade, porque isso tá puxando muito, sabe? Então, esses certificados, né? Você vê certificados ligados à parte ambiental, ligados à parte até, você vê de qualidade, né? E produzir com qualidade. E daí que entra muito o engenheiro agrônomo. Por isso que eu tenho que dar ferramentas para o profissional se formar com essas qualidades. Vamos pegar um exemplo simples.
a China ela tem exigências lá da concentração de óleo, de proteína na soja. Então, daqui a pouco, não vai adiantar eu produzir, produzo um monte. Se eu não tiver essa qualidade, eu não coloco Não consegue exportar. Não E consigo aí vai fazer o exportar. que com essa produção toda, né? Exato. Então, você entende? Então, eu vejo no futuro, e assim, essa construção que já está existindo, é que você tem que se preocupar com detalhes. E aí que abre oportunidade no mercado de trabalho, você, né? Entendeu? Que Porque vai precisar de mais gente, porque quanto mais específico o mercado se torna, mais mas pessoas precisa têm que entender estar lá no daquilo para processo. poder estar no processo. Exatamente. Então, acho que isso é fundamental. A tecnologia em si, então você tem que saber disso, porque ó, a gente conversando um pouco antes, você estava falando lá de um aplicativo com uma inteligência artificial que te ajuda. E saber usar essa inteligência artificial a teu favor, porque muitas coisas ela consegue ser precisa, né? Mas quem está por trás tem que ser humano. Exato. É isso Então, aí. é ter também essa mescla de entender isso. É importante a inteligência artificial, sem dúvida, ela vai te dar precisão de muitas coisas, mas quem tem que tem a visão, filtrar isso. Nosso, é isso aí. Até num chat, até nesse chat GPT aí que a gente vive falando, né, na cabeça dos alunos. Não adianta vocês confiarem em tudo que ele fala. Ele pode te ajudar. Ele te orienta, né? Te orienta, ele pode melhorar ali algumas coisas, te ajudar. Mas se você não souber o conteúdo, saber o que ele está mostrando é real. Você vai fazer coisa Você errada. entendeu? É isso aí. Então, quando eu penso, se for resumir algumas palavras, assim, eu colocaria esse olhar para os detalhes, porque eu acho que isso que vai dar a diferença. O olhar sustentável sempre, por causa dessas exigências que o mercado está fazendo cada vez mais. E também por quê? Porque você pode ver o público, o consumidor, ele está com cada vez mais exigências, né? Então, são coisas muito simples. Se a gente pensar assim, ó, numa embalagem inteligente, pensando em hortaliças, em frutos, tudo. Olha como as pessoas estão olhando mais. Até aquele QR Code para você ver a rastreabilidade. De onde vem o meu produto, não sei o quê. Tem muita gente na humanidade que está olhando para isso, para ver o que tem, o que não tem, comendo, o que está comendo. Então, você vê. Então, o profissional que for olhando para isso e for tendo ideias em cima disso... vai ser bem sucedido. Nossa. Concordo plenamente. Plenamente. Até alguns produtores que eu já entrevistei aqui, que passaram aqui pelo podcast, falavam exatamente sobre isso. E assim, hoje ele recebe no campo a pessoa que está interessada nele. E aí, que eu falo, né? Por exemplo, passou algumas consultorias também que falam sobre isso. As consultorias vêm crescendo bastante no agro também, é uma excelente oportunidade de mercado. E fala exatamente sobre isso, porque hoje o agricultor, independente se ele tem 5 hectares ou ele tem 5.000, que, né, aqui na nossa região são poucos que tem toda essa quantidade de áreas, ele está preocupado com o pedacinho lá o micro talhão dele. Então, o profissional que consegue ser específico, igual você falou ali agora, consegue conhecer a realidade lá no mínimo detalhe, é o cara que é bem sucedido. Então, envolve tudo isso que você falou, né? A tecnologia vem para isso, na verdade, né? Ela vem para ajudar a gente a tomar decisão no mínimo detalhe. E aí, o profissional que consegue se adequar a tudo isso, com certeza ele terá vai à sucesso. frente dos outros. Muito bom, Ana. Meu Deus, que adorei também, Michel. fantástico. Olha, conversamos por mais de 1 hora, você falou já, ó. 1h15 já, 1h17. Meu Deus. Coisa boa, né? Não falamos nada quase. Quase não falamos nada. E tinha assunto para mais 1 hora aqui ainda, né? Tenho certeza. certeza. Mas fica aqui o convite para continuar essa conversa em outro momento, em outra oportunidade. Você é convidada especial aqui do nosso canal. E já aproveita, né? Você ficou até aqui, pega esse conteúdo, se fez sentido para você, você acha que esse conteúdo te agregou de qualquer forma, né? Deixa o seu curtir, faz o comentário, porque dessa forma a plataforma vai entregar para mais pessoas, né? E nosso intuito aqui, o principal intuito, é entregar um conteúdo de qualidade. Só isso, entregar um conteúdo de qualidade que realmente mostre a nossa realidade do campo para você que está aí no seu deslocamento, do ônibus, né? Para você que está pegando estrada, entrevistar um cliente de um lugar para o outro. A gente tem bastante pessoas que são do norte do país, que está no Paraguai. 30% do meu público do podcast é do Paraguai. Então, o pessoal que está nas revendas lá, que escutam bastante o nosso conteúdo. Então, nos ajude a divulgar esse conteúdo. E, Ana, acho que, mais uma vez, né? Queria agradecer pela sua presença, pelo seu tempo, né? Sei que sua agenda é extremamente apertada e tenho certeza que contribuiu bastante para as pessoas que ficaram com nós até aqui, tá? Eu acho que a gente tem 2 datas, né? Que eu acho que reforçar aqui o convite, né? O que está mais próximo é
agora dia 18, 19, né? Que é o vestibular. Vestibular, isso, dia Que não essa 19 de semana- outubro. Não é nessa semana agora, na Na próxima outra, semana. que Então a dá tempo de fazer inscrição ainda? Dá tempo, aí tá nos últimos dias aí para fazer a inscrição no vestibular e ser da agronomia FAC. E o segundo é o City Pharma, que vai ser daí em final de novembro. Novembro, dias 22 e 23. Fica o convite especial para todo o público aí aproveitar um pouco de tudo que tem para viver lá dentro. Show de bola, fica aqui. Os dois convites. O vestibular não vou porque, né, pra mim já não faz precisa, sentido agora. Mas o City Farm tá aí junto com vocês lá, com certeza. E muito obrigado pela audiência. Quiser deixar também um agradecimento para os seus alunos aí que vão estar nos ouvindo também, fica à vontade, Ana. Então, eu só queria agradecer a oportunidade. Eu acho que falar da agronomia e falar dessa formação, isso é uma preocupação minha. A gente quer sempre, né, o melhor para colocar mais profissionais qualificados. Então, ter a chance de falar sobre isso, Michel, só agradecer o convite, essa oportunidade e dizer, né, de maneira resumida, tente fazer o seu melhor, né? Assim, eu sei que é uma coisa batida, mas se você faz o seu melhor, se você se dedica, brilhe os olhos naquilo, escolhe uma coisa que te faz brilhar os olhos. É isso Porque aí. daí é tudo muito mais gostoso e menos árduo. Perfeito. Faça com alegria, com Né? entusiasmo que vai dar certo. Ficamos aqui então com mais um episódio do Vendedor Agro. Até o próximo episódio. Ficamos até a próxima.